Vocês já observaram como a espiritualidade amiga está sempre dando uma puxadinha de orelha carinhosa na gente? E eles fazem isso porque eles já passaram por toda a trajetória espiritual pela qual a gente está passando atualmente. Eles já enfrentaram os problemas que a gente está enfrentando, eles já superaram os obstáculos que a gente está tentando superar. Então, eles, melhor do que ninguém, têm a condição de nos guiar e nos orientar nessa trajetória espiritual que tantas vezes é tão difícil e torturante, né? E que muitas vezes a gente acaba agindo de forma tão recalcitrante, né? Mas eles estão sempre ali do nosso lado, seja através da comunicação direta, ou seja através de mensagens edificantes que buscam nos promover um melhoramento, um desenvolvimento espiritual para alcançarmos o nosso objetivo, que é a evolução espiritual. Mas por que eu estou falando isso tudo? Continua aqui com a gente que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Boa noite, meu nome é Fernando, eu sou trabalhador aqui da Casa da Caridade e se é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Eu espero que você se sinta em casa, que você aproveite esse nosso bate-papo de hoje, essas nossas reflexões. E se você já nos acompanha todo domingo aqui, também seja bem-vindo. Obrigado por permitir mais uma vez a gente adentrar ao seu lar para essa conversa, né? Então, antes da gente começar o nosso evangelho de hoje, separem a água de vocês, né, para ser fluidificada ao longo do Evangelho e, como é de praxe, a gente inicia com uma oração. Então eu vou convidar vocês todos a fecharem os olhos físicos, abrir os olhos da mente, os olhos espirituais. Vamos também abrir os nossos corações e, ajoelhados em espírito, num ato de humildade, vamos erguer os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, que é todo poder, amor e bondade, e agradecer pela vida. Vamos agradecer também ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade bendita dos ensinamentos que nos foi dado durante a sua jornada terrena. Agradecer à espiritualidade trabalhadora desta casa, ao Mestre Inácio Daniel e aos demais espíritos que compõem a equipe espiritual desta casa pela oportunidade de estarmos reunidos mais um domingo em torno desse objetivo comum, que é estudar as palavras do Cristo, estudar os ensinamentos da espiritualidade amiga para evoluirmos. Que nossos corações e nossas mentes estejam abertos para que possamos compreender da melhor maneira possível esses ensinamentos e colocá-los em prática. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então vamos lá, pessoal. A nossa hora do Evangelho de hoje foi retirada de um livrinho chamado Momentos de Decisão, ditada pelo espírito Marco Prisco e psicografado pelo médium Divaldo Franco. É a quinta mensagem desse livro, intitulada Ganhe o Dia de Hoje. Como a gente fez da última vez, eu vou ler a mensagem toda, que não é muito grande, e depois eu dividi ela em trechos para a gente ir comentando, tudo bem? Então vamos lá. Ganhe o dia de hoje. E aí ele começa com um versículo que está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E aí ele inicia: Torne o seu dia útil a você. Não desperdice o tempo com a hora vazia, nem o preencha com frivolidades. Todo dia a oportunidade de assumir compromissos novos. Rompa as amarras com o ontem negativo e renove-se para o amanhã abençoado. Use o seu dia tornando-o importante para você. As grandes empresas devem começar nas pequenas realizações, porquanto quem não é capaz de servir não é digno de dirigir. Faça do seu dia um marco decisivo na sua vida. Qualquer tarefa, realize-a da maneira correta, fixando-a indelevelmente nas suas recordações felizes. Enriqueça o seu dia com experiências valiosas, um amigo novo,
um adversário com quem você se reconcilie, uma atitude tolerante, uma aquisição intelectual, a reparação de um erro são conquistas inestimáveis que você não pode postergar. Poupe o dia de amanhã aos remorsos que nasçam no dia de hoje. Em face dos seus erros, reconheça a necessidade de os reparar sob qualquer forma, quanto antes. O seu dia poderá ser-lhe um benfeitor ou um severo cobrador. Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida na terra. Conclua o seu dia com a claridade da oração. Não esqueça, porém, de iniciá-lo com o sol da prece, a iluminar-lhe a mente e a pacificar-lhe o coração. Então, essa mensagem desse amigo espiritual é o que eu disse para vocês. É uma puxada de orelha carinhosa, né? Quando ele inicia o texto dizendo assim: torne o seu dia útil a você. Não desperdice o tempo com a hora vazia, nem o preencha com frivolidades. Olha só que puxão de orelha carinhoso que ele nos dá aqui, né? Porque logo nessa primeira frase, ele nos remete a uma reflexão acerca de como nós estamos utilizando o nosso tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Aliás, a gente já utilizou esse tema aqui algumas vezes. A gente já falou sobre o tema algumas vezes e como o tempo é um recurso muito precioso e que a gente precisa, o mais urgente possível, aprender a utilizar o nosso tempo de maneira consciente e de maneira proveitosa. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Me diga aqui com sinceridade. Eu prometo que eu não vou contar para ninguém. Quantas vezes você já entrou nas suas redes sociais e você ficou ali rolando os feeds, né? Rolando o feed, e você tinha pretensão só de dar uma olhadinha rápida nas suas redes sociais, e quando você percebeu, já tinha passado aí meia hora, 1 hora, e você estava lá ainda assistindo vídeos de dancinha, outras bobeiras, né? Das quais as redes sociais hoje em dia estão cheias, aliás, né? Isso aqui é apenas um dos exemplos do que Marco Prisco define como hora vazia, né? É quando a gente permite que o tempo escorra pelas nossas mãos como areia, e quando a gente chega no final do nosso dia, a gente sequer lembra como é que a gente gastou o nosso tempo, né? E quando a gente preenche o nosso tempo com essas coisas rasas, com essas coisas banais, essas frivolidades, como ele diz, né, só para poder matar o tédio, ou pior ainda, tem gente que fala só para poder matar o próprio tempo, né? No final das contas, a gente fica com aquela sensação de que nada melhorou, de que nada bom foi agregado às nossas vidas, não é? Mas aí você deve estar se perguntando assim: Fernando, então o que seria aproveitar bem o nosso tempo? O que eu posso definir como um aproveitamento bom do meu tempo? Com certeza, usar bem o nosso tempo não quer dizer que a gente tem que estar 100% produtivo o tempo todo, trabalhando e estudando sem parar, incansavelmente, porque ninguém aguenta um ritmo assim. Ninguém aguenta viver como um robô. A questão aqui não é essa. Aliás, é o contrário, né? Certamente que momentos de lazer, momentos de descanso são necessários para o bom funcionamento tanto do nosso corpo quanto da nossa mente. Eu acho que a palavra-chave aqui, que se encaixa perfeitamente nessa nossa reflexão, é a palavra equilíbrio, né? Então, por exemplo, você diz assim: mas eu quero assistir a minha série. Posso assistir minha série? Claro que pode, beleza. Todos nós gostamos de acompanhar as séries, né? Mas reserva um espaço no seu tempo também para você ter um diálogo, uma conversa com um amigo, uma conversa edificante com uma pessoa que você admire e que possa acrescentar alguma coisa boa na sua vida. Ou então, até mesmo dentro dessa lista de séries e filmes e vídeos das redes sociais, procure incluir vídeos que façam esse papel de acrescentar alguma coisa boa para você. Mas eu quero ficar só tranquilamente, só de boa. Maravilha. Você também pode,
né? Só que também reserva um tempo aí dentro desse ócio, né, para a gente fazer o que a gente chama de ócio produtivo, né? Ler um bom livro que nos faça refletir, nos faça pensar, né? Que te faça a questionar um pouco a vida. Ler uma mensagem edificante, assistir a um vídeo edificante, tudo isso corrobora com a nossa evolução espiritual. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: quer você utilize o seu tempo bem, ou quer você utilize o seu tempo mal, da maneira errada, ele vai passar de qualquer forma, né? Então, sim, o que a gente precisa decidir é se a gente vai viver esse tempo de forma que ele sirva para alguma coisa, né? Ou se a gente vai deixar ele simplesmente evaporar, né? Porque existe uma diferença muito grande entre a gente descansar e gastar o nosso tempo com coisas fúteis, né? É muito ruim a gente chegar no final do dia e pensar assim: nossa, eu podia ter feito algo muito mais proveitoso do que ter ficado assistindo vídeo de um hamster dirigindo um carrinho, por exemplo. Compreendem? Então, reflitam um pouco sobre como a gente tem utilizado o nosso tempo. Prosseguindo aqui, então, na nossa reflexão, ele diz assim: todo dia é oportunidade de assumir compromissos novos. Rompa as amarras com o ontem negativo e renove-se para o amanhã abençoado. Use o seu dia, tornando-o importante para você. As grandes empresas devem começar nas pequenas realizações, porquanto quem não é capaz de servir não é digno de dirigir. Vocês já ouviram uma frase que diz assim: hoje é o primeiro dia do resto da sua vida? Então, esse trecho aqui do nosso amigo espiritual é basicamente um empurrãozinho para a gente colocar isso em prática, né? Todo santo dia é um convite para recomeço na nossa vida. É um convite para a gente dar a volta por cima e começar do zero, do novo. Só que quantas vezes a gente acorda já carregando o peso do ontem? É aquela frustração que a gente tem na nossa alma, né? É aquela conversa mal resolvida com uma pessoa, é aquele erro que insiste em ficar martelando aí dentro da sua cabeça. Já passou por isso? Então, mas e se a gente decidir, em vez de carregar esse peso do ontem, a gente decidir soltar ele? Qual será que pode ser o resultado decorrente disso? Aí você vai dizer assim: ah, Fernando, mas é muito fácil falar. Eu ouço tantas pessoas dizendo que a gente tem que esquecer o passado, romper as amarras com o passado negativo, como diz o nosso amigo espiritual aqui. E eu realmente reconheço que isso é uma tarefa bem mais difícil do que parece. Principalmente porque o nosso cérebro ele tem uma mania muito chata, que é a de ficar lembrando a gente o tempo todo das nossas falhas, dos nossos arrependimentos, das vergonhas alheias que a gente protagonizou, né? E isso é desesperador, porque vai nos dando uma angústia existencial tão grande que às vezes a gente não suporta. Mas eu tenho uma notícia boa também, né? Nem tudo é má notícias. Como dizia Chapolin Colorado, não priemos cânico, né? É o seguinte: a própria neurociência já provou que o nosso cérebro é plástico. Como assim? Significa dizer que o nosso cérebro tem a capacidade de se modificar ao longo da vida, né? Ele consegue produzir novas conexões neurais, ele consegue se adaptar a diferentes circunstâncias, a diferentes experiências, e isso dentro de um contexto bem amplo da nossa vida, seja no campo da aprendizagem, seja no campo de uma recuperação de uma lesão cerebral e até também na questão da mudança dos nossos hábitos. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Ou seja, se na sua cabeça os seus pensamentos, os seus erros insistem em ficar aí se repetindo, né, como um disco furado,
como um disco riscado. Vocês lembram do disco de vinil? Que a gente manuseava com maior cuidado, porque se a gente produzisse ali, se a gente danificasse ele de o mínimo que fosse, ele ficava repetindo ali o mesmo trecho. Né? A música ficava pulando ali e repetindo o mesmo trecho. Então, se seu pensamento aí dentro da sua cabeça, se seus erros continuam se repetindo como um disco riscado, a boa notícia é que dá para a gente trocar essa trilha sonora aí por uma bem melhor. Né? Basta um pouco de esforço consciente e direcionado. E hoje em dia existem tantas técnicas para nos auxiliar com essa questão. Não é? Antigamente, os estoicos, os filósofos estoicos, Sêneca principalmente, que inclusive eu mencionei no nosso evangelho passado, ele dizia algo mais ou menos assim. O passado já não está mais em seu poder. E o futuro ainda nem chegou. Né? Então, a única coisa, o único tempo que a gente realmente tem é o aqui e o agora. Então, se todo dia é uma nova chance para a gente recomeçar, por que a gente vai gastar energia lamentando do passado ou esperando um futuro milagroso? Não, meu povo. A gente tem que arregaçar as mangas, né, e transformar esse dia em algo que realmente valha a pena. Porque, no final das contas, todo dia é uma página em branco para a gente escrever a nossa história. E se ontem você escreveu um capítulo que foi uma bagunça, um capítulo mal escrito, paciência. Né? Isso já passou. Só que não é o final da história. O que realmente importa é se hoje, no dia de hoje, você está disposto a segurar firme essa caneta que você escreve a história da sua vida e escrever algo que vale a pena ser lembrado depois. Né? E o que está faltando para isso acontecer na sua vida? Reflita sobre essa pergunta que eu estou fazendo para você. O que falta na sua vida para você escrever uma história melhor? Reflita sobre essa pergunta e trabalhe em cima da resposta que você vai dar para essa pergunta. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui. Em seguida, Marco Prisco diz assim: faça do seu dia um marco decisivo na sua vida. Qualquer tarefa, realize-a da melhor maneira possível, fixando-a indelevelmente nas suas recordações felizes. Vocês já pararam para pensar que todo dia pode ser um divisor de águas na sua vida? Que hoje pode ser aquele dia em que sua vida vai mudar, que toda a sua história vai mudar? Para melhor ou para pior. Mas esse marco decisivo pode ser hoje. E você deve estar pensando assim, nossa, que exagero. Não, mas é real, gente. Até a física corrobora para essa ideia. Você quer ver um exemplo? A segunda lei da termodinâmica diz que em um sistema isolado, o que é um sistema isolado para a lei da física? É um sistema no qual não existe troca de energia e de matéria com o ambiente ao redor. Então, por exemplo, o universo é um sistema isolado, porque o universo não troca energia e matéria com nada que está ao redor, porque tudo está inserido dentro do universo. Né? Então, dentro de um sistema isolado, como o universo, a desordem, que na física eles chamam de entropia, ela tende a aumentar com o tempo. E se não existir uma força externa organizadora, né, tudo vai tender naturalmente ao caos. E isso é interessante porque não se aplica apenas à ciência. Né? Não é só na ciência que isso faz sentido. A gente pode trazer isso também para o nosso dia a dia e traçar um paralelo interessante aí, que é o seguinte. Se você não age com intenção e com disciplina, realizando qualquer tarefa que lhe é dada, qualquer tarefa que está nas suas mãos da maneira correta, as coisas ao seu redor elas vão tender naturalmente a se desorganizarem mais ainda. E isso não é novidade para a gente no meio espírita, porque tanto o espiritismo quanto a espiritualidade em geral nos ensina isso. Nos ensina que cada ação que a gente pratica vibra, reverbera no universo. Então, toda tarefa que a gente executa da forma correta, executa bem, seja ela pequena ou seja ela uma tarefa grande,
constrói momentos, constrói memórias felizes e a longo prazo elas acabam moldando quem nós realmente somos, certo? Então não importa se você está no seu trabalho, não importa se você está em casa, lavando a louça, varrendo a calçada, faça o que você estiver fazendo bem feito. Como diz aqui o nosso amigo espiritual, realmente cada dia pode ser um dia decisivo na nossa vida se a gente realmente decidir enxergar assim, né? Pensa, por exemplo, nas grandes civilizações da antiguidade. Os incas, os maias, os astecas. Se essas grandes civilizações começaram com um simples assentamento de pedras, por que o seu futuro não pode começar hoje com uma atitude bem feita, com uma atitude correta? O nosso futuro, não é? Pensa nisso um pouquinho. Seguindo aqui, ele diz assim: enriqueça o seu dia com experiências valiosas. Um amigo novo, um adversário com quem você se reconcilie, uma atitude tolerante, uma aquisição intelectual, a reparação de um erro. Tudo isso são conquistas inestimáveis que você não pode postergar. Olha aqui um outro puxão de orelha carinhoso, elegante, né? Enriqueça o seu dia com experiências valiosas e conquistas inestimáveis que você não pode postergar. Aqui ele está dizendo, basicamente, no português bem dizido, como as pessoas dizem, ele está falando assim: o meu amigo, minha amiga, para de empurrar a vida com a barriga, né? E vai viver alguma coisa que preste no dia de hoje, pelo amor de Deus, né? Eu, se fosse mentor, eu ia falar assim, né? Mas olha só que interessante. Ele aqui está elencando várias coisas, várias experiências valiosas para a nossa vida, como, por exemplo, fazer um amigo novo. A gente sabe a importância dos amigos para a nossa vida, né? Eles nos apoiam, eles nos acolhem, né? São pilares que nos mantêm sustentados em momentos difíceis. Mas você hoje, quando estava descendo no elevador da sua casa, do seu prédio, você deu bom dia para o seu vizinho? Você deu bom dia para a moça da padaria? Ou você se manteve de cara fechada, né? Carrancudo? Será que a gente consegue fazer novos amigos assim quando a gente está fechado para que as pessoas novas se aproximem? Acho que não, né? Então, pensemos sobre isso, não é? Ele fala também para a gente se reconciliar com um adversário. E isso aqui é difícil, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande de criar ranço, cultivar ranço das pessoas. Hoje em dia, tudo é motivo para a gente pegar ranço de alguém, não é? Porque a gente tem aquele velho hábito de ver o cisco no olho do outro e não ver o argueiro no nosso próprio olho, não é? Então, assim, como é que a gente pode perdoar ao outro? Se reconhecendo também como seres humanos falhos, não é? Ter uma atitude tolerante é a mesma coisa. A gente cobra a tolerância do outro, mas muitas vezes a gente não é tolerante. Basta você ter aquela fechada no trânsito que você já se irrita e solta aquele palavrão bem articulado assim, né, para todo mundo ouvir. Então, como é que está a nossa tolerância? Ele fala também sobre adquirir conhecimentos. E eu acho essa instrução aqui muito valiosa, porque quem aprende alguma coisa nova está sempre se renovando, não é? A gente sabe que o conhecimento é uma das asas da evolução do espírito. E quando eu falo em adquirir conhecimento, eu não estou falando de aprender sobre física quântica ou qualquer matéria difícil, matemática aplicada, não. Aprender qualquer coisa que seja nova. Uma receita nova que você pode fazer na sua casa, uma palavra diferente, né? Qualquer coisa que expanda a nossa mente, né? E ele diz também sobre corrigir erros. Bem, corrigir erro é complicado porque requer muita coragem da gente, né? Porque você admitir que errou não é uma tarefa fácil, porque dói lá no ego, fere o nosso ego, né? Mas quando a gente consegue aprender a pedir desculpa, a consertar as besteiras que a gente faz, a gente está praticando um exercício muito valioso de humildade. Não é? Então, meus amigos, o importante é a gente não deixar que o dia termine
sem a gente ter se tornado pelo menos um pouquinho melhor do que quando ele começou. A gente não precisa querer fazer grandes feitos ao longo do dia, mas se a gente conseguir chegar no final do dia, tendo, às vezes, driblado um defeito, né, tendo conseguido resistir a um mau vício, né, a gente já deu um passo na nossa jornada evolutiva. Né? Seguindo aqui. Poupe o dia de amanhã aos remorsos que nasçam no dia de hoje. Em face dos seus erros, reconheça a necessidade de os reparar sob qualquer forma o quanto antes. O seu dia poderá ser-lhe um benfeitor ou um severo cobrador. Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida na Terra. Isso aqui está meio que linkado ao último conselho que ele deu no parágrafo anterior, né, sobre corrigir os nossos erros. A vida, ela é bastante generosa, só que ela é também muito meticulosa. Isso quer dizer que não existe espaço na nossa vida para desperdícios. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala e faz, se desdobra em efeitos que nos acompanham ao longo da vida, né, que retornam como ecos na hora certa. Vocês já devem ter ouvido isso dentro do Espiritismo como lei de causa e efeito. Lembram? Então, a gente poupar o nosso amanhã dos remorsos que nascem hoje não é apenas um ato de sabedoria, mas é um ato de compaixão, né, de gentileza para conosco mesmo. Né? Porque errar faz parte do aprendizado humano, faz parte da experiência humana. Só que, inclusive, Joana de Ângeles tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: não se prenda, não se crucifique ao sentimento de culpa a partir do momento que você reconhece os seus erros. Né? Renasça desses escombros e caminha. Né? Então, assim, você entender que errar faz parte da experiência humana não significa, no entanto, que você deve ignorar os seus erros. Não, é muito importante a gente dar atenção para os nossos erros e trabalhar eles, porque um erro que não é trabalhado, ele acaba se tornando sombra. E as sombras, quando elas são ignoradas, elas crescem. E a partir do momento que elas crescem, tudo fica mais difícil de lidar. Fica muito mais difícil da gente lidar com essa questão. Então, se algo precisa ser corrigido, se você olha para a sua vida hoje e pensa, realmente, eu tenho esse ponto que eu preciso corrigir, corrija hoje, corrija agora, se possível. Não espere o amanhã, porque a gente confiar no amanhã é confiar cegamente num futuro que não nos dá certeza se a gente vai ter realmente uma segunda chance. Concordam? E aí esse amigo espiritual fala também que a gente deve aproveitar o nosso dia aqui na Terra como se fosse o último. O que ele está querendo dizer para a gente com isso? O que é aproveitar o nosso dia aqui na Terra como se fosse o último? Certamente ele não está dizendo que a gente deve agir de forma apressada ou desesperada, mas agir sim com consciência. Significa dizer que, se hoje realmente fosse o último dia, o seu último dia aqui na Terra, cada momento seu seria precioso demais para você desperdiçar com orgulho inflexível, com mágoas acumuladas, com oportunidades perdidas. Significa dizer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. Significa perdoar quando o nosso coração pede para perdoar. Significa corrigir os nossos erros e amar o próximo sem reservas. Isso é aproveitar o nosso dia aqui na Terra como se fosse o último. Então, se a gente tiver essa clareza para viver assim, aproveitando a vida assim, a gente vai chegar no final da nossa jornada e quando a gente olhar para trás, né, a gente vai estar sem arrependimento, sabendo que a gente viveu da melhor maneira possível, da forma como a gente podia. Né? Então, sem dúvida, essa é uma das maiores conquistas que o espírito almeja alcançar nessa reencarnação. Não é? Então, prosseguindo aqui, para já concluir o nosso evangelho. Ele termina, então, esse texto dizendo o seguinte: conclua o seu dia com a claridade da oração. Não esqueça, porém, de iniciá-lo com o sol da prece,
a iluminar-lhe a mente e a pacificar-lhe o coração. Qual que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente acorda? É abrir a janela do quarto e abrir as cortinas, não é? Para o sol entrar, para o quarto arejar. Quando a gente inicia o nosso dia também com oração, em oração, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa. É como se a gente estivesse abrindo as cortinas da nossa mente para a luz divina poder entrar. Só que iniciar o dia em oração não significa que a gente vai se isentar dos problemas, das dificuldades e dos obstáculos que a gente tem que enfrentar naquele dia, dos desafios que a gente tem que enfrentar naquele dia. Mas nos ajuda a pelo menos não tropeçar na primeira esquina do dia. Ou se a gente tropeçar, nos ajuda a ter a certeza e a força necessárias para a gente levantar e continuar adiante. A vida já é cheia de tribulação demais, cheia de desafios demais para que a gente precise encarar a vida com os olhos fechados à ajuda divina que está sempre ali disponível para a gente. Agora, se começar o dia bem em oração é importante, terminar ele bem é tão importante quanto. E como é que a gente termina o dia bem? Também em oração, né? E a oração noturna não é simplesmente você dizer assim: ah, meu Deus, obrigado, boa noite, e cai dormindo. Não. A oração noturna, ela deve ser um balanço do nosso dia. Assim como ensinou Santo Agostinho lá na resposta da pergunta 919A de O Livro dos Espíritos, em que ele fala que a gente tem que se fazer vários questionamentos ao final do dia para ver como a gente passou o dia. Como, por exemplo, será que no dia de hoje eu cumpri com todos os meus deveres? Será que durante o dia eu não dei motivo para que ninguém se queixasse de mim? Ou será que eu fui um bom colega no trabalho? Eu fui um bom companheiro? Eu fui um bom amigo? Um cidadão honrado? Né? Será que eu fiz alguma coisa que, se fosse feita por uma outra pessoa, eu censuraria? Eu reprovaria? Né? Será que eu pratiquei alguma ação que eu tenho vergonha de confessar para quem quer que seja? E é a pergunta mais importante de todas: se Deus resolvesse me chamar hoje, agora, será que eu estaria preparado para adentrar o mundo espiritual? É importante a gente ter essas perguntas em mente e trabalhar e refletir sobre elas, porque é isso que vai nos impulsionar na nossa jornada evolutiva. É estar sempre atentos ao modo como a gente está caminhando, aparando as arestas que precisam ser aparadas para que a gente caminhe da melhor maneira possível. Não é? Então, comecemos o dia com luz e terminemos o nosso dia também com luz, porque senão a gente vai cair no erro de viver no escuro, tropeçando nas nossas próprias inquietações, e eu acredito que nenhum de nós queremos isso, não é verdade? Então, essa é a reflexão que eu tinha para trazer para vocês na noite de hoje. Eu espero que sirva aí de alimento espiritual e de material de reflexão mesmo ao longo da semana, que a gente tenha uma semana abençoada. E eu queria fazer uma proposta para vocês. Para o nosso próximo evangelho, eu digo meu com vocês, eu quero que vocês deixem no comentário desse vídeo temas de sugestões para o próximo evangelho. Pode ser uma mensagem específica, só me dizer em qual livro eu encontro essa mensagem, se é uma mensagem psicografada, qual é o espírito, quem psicografou. Ou então pode deixar só um tema mesmo para eu trabalhar em cima dele e eu vou escolher um tema para a gente conversar no nosso próximo evangelho. Pode ser? Então, para a gente terminar nosso evangelho de hoje, como é de praxe, a gente vai fechar os nossos olhos novamente para elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer essa oportunidade bendita, Senhor. Muito obrigado pelo domingo que se encerra, pela semana que passou, pelo final de semana que tivemos. Pedimos que esteja presente conosco nessa caminhada, nessa semana que se inicia amanhã, Senhor. Que possamos caminhar da melhor maneira possível, deixando para trás os erros que cometemos e caminhando de maneira correta daqui em diante. Possamos nos esforçar para sermos cada dia melhores e dignos do seu amor, Senhor.
Que a espiritualidade amiga que nunca nos abandona esteja ao nosso lado, nos amparando e nos orientando, e que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e o coração aberto para receber esses ensinamentos e essas orientações, Senhor. Que Maria Santíssima nos cubra com seu manto de luz, afastando toda energia negativa, afastando os espíritos, os irmãos que queiram nos fazer algum mal, que eles também encontrem, Senhor, o caminho deles e a luz para que possam evoluir. Obrigado por tudo, Senhor. Pedimos as suas bênçãos para a nossa família, para esta casa, para o nosso ambiente de trabalho e para o mundo todo. Esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Então, pessoal, a gente se vê mês que vem e eu espero que fiquem todos bem, tenham uma excelente semana e até a próxima.